Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou explicar dois processos de encaixe de peças que são bem fáceis de fazer diretamente pelo Articam. Eles são chamados de Dogbone e T-Bone. Então antes de começarmos aqui, já deixa seu like aí no vídeo, se inscreve no canal caso ainda não seja um inscrito e deixa aí seu comentário sobre o que achou do vídeo. Isso ajuda demais o canal e permite que eu continue trazendo mais conteúdo aí para vocês, combinado? Bora pro vídeo então. Bom, então eu já estou aqui com o meu modelo aberto, tá? Percebo que eu já criei 3 retângulos aqui, porque eu vou demonstrar basicamente a ferramenta sendo usada de 3 maneiras aqui, tá? A ferramenta que a gente vai usar hoje é uma ferramenta bem tranquila, não é muito difícil de ser usada. E, claro, como toda ferramenta aqui no Articam, ela é simplesmente mais uma facilidade para nós na hora de criar os vetores, tá bom? Então aqui, sem mais delongas, vamos para a ferramenta. Eu vou selecionar aqui já o primeiro vetor, tá? Eu vou vir aqui na opção de vetor e vou colocar em fillet. Basicamente isso aqui, esse fillet, ele é filamento, né? Então é um pedaço ali do vetor que a gente vai alterar. Aqui, assim que a gente abre, você já tem aqui as opções com os tipos de edição de vetores que a gente pode fazer, tá? Basicamente aqui o que a gente precisa definir primeiro é o raio do nosso fillet, tá? O raio do nosso filamento. Então, por exemplo, eu quero alterar esse canto aqui desse retângulo como para que seja um arco, tá? Só que eu quero com um raio definido. Então, em vez de simplesmente ir lá e tentar criar dois nós aqui e apagar o nó aqui do canto e transformar em um arco e tentar ajustar aquilo lá do jeito correto, a gente pode simplesmente usar essa ferramenta, tá? Então eu vou selecionar aqui arco de fillet, vou colocar aqui o raio que eu quero, tá? Vou deixar aqui 2,5 só para vocês verem o que vai acontecer. E aí simplesmente eu vou clicar em um canto e vou clicar no vetor que está acima, né? No caso que está em oposição aqui ao nosso primeiro vetor selecionado. Então, eu clicando, ele já vai simplesmente dar o nosso raio aqui no canto, tá bom? Então, aqui foi com 2,5. Se a gente quiser um arco maior, basicamente a gente pode pôr aqui a medida que quiser, tá? Ó, aqui vai ficar bem grande já. Deixa eu selecionar aqui. Aí. Então, basicamente é assim que funciona essa ferramenta, tá? E claro, se você quiser ir continuando, é só ir clicando que ele já vai fazendo, tá? Uma forma bem fácil aí de arredondar os cantos dos vetores. E, opa, deixa eu deixar assim já. Agora, basicamente, funciona da mesma maneira o Dogbone, tá? A gente vai clicar aqui, clicar no outro, e ele já vai dar esse efeito aqui, tá? O Dogbone é para entrada de peças, tá? Eu mostrei aí, vou estar mostrando uma imagem agora aí para vocês de como que a peça é encaixada nesse estilo de encaixe. Então, basicamente fica dessa maneira, tá? O encaixe. Olha o eu do futuro aqui voltando para esclarecer uma coisa. Pessoal, é o seguinte, esse raio aí, a gente tem que colocar somente um pouco acima do que a fresa que a gente vai usar, tá? Então, por exemplo, caso você for utilizar uma fresa de 3 milímetros, coloca uns 4 milímetros. Por que isso? Porque senão, se você abre um buraco muito grande aqui, fica difícil depois do material segurar, tá? Então, por isso que a gente tem essa opção aí de simplesmente colocar o raio que a gente quer. Porque é necessário, tá? Então, por exemplo, se eu fosse usar uma fresa de 3 milímetros para fazer isso aqui, o raio que eu teria que colocar aqui seria de 4 milímetros. Se fosse uma fresa de 6, eu poderia colocar um 7, tá? 6,5 por aí. Então, só passando para lembrar isso, tá? E aí, basicamente, o que você tem que fazer se caso você for fazer simplesmente uma entrada de peça aqui por baixo, claro que isso aqui, essa linha aqui, ela estaria vazia, né? Então, posso recortar ela aqui. Então, a peça entraria aqui e simplesmente se encaixaria já diretamente, tá? Caso fosse uma peça que fosse ser encaixada mesmo por cima, aí a gente pode fazer o efeito total,
tá? Então, é só selecionar aqui, Fillet, Dog Bone, e aí vem e finaliza aqui, tá bom? Então, a outra peça conseguiria se encaixar aqui de forma bem fácil. Da mesma maneira, tem aquele T-Bone, né? Que é um efeito bem... que eu acredito que seja melhor do que o Dog Bone, tá? Mas também serve para a mesma coisa, tá? Então, a gente faz dessa maneira. Lembrando que aqui já existe uma diferença do primeiro vetor que você clica com relação ao segundo, tá? Se eu clico primeiro nesse, depois nesse, a curva fica para cá. Se eu clico no de baixo primeiro e depois no da esquerda, a curva fica para baixo, tá? Então tem que tomar um certo cuidado com relação a isso, mas basicamente o jeito de usar a ferramenta ainda é a mesma. E novamente, caso a peça fosse ser encaixada de cima, né? O efeito completo seria esse. Caso contrário, é só você usar dessa maneira aqui, tá? Lembrando, pessoal, que caso seja uma peça que vai entrar dessa maneira, a outra peça também tem que ter o efeito lá embaixo, tá? Deixa eu ver se eu consigo demonstrar aqui para vocês. Pegar um novo aqui. Ó, basicamente, a peça que vai entrar aqui, ela vai chegar até lá no final. Porém, na parte de baixo dela aqui, ó, vamos supor que ela tenha uma linha aqui para a esquerda, né? Só para demonstrar mesmo. Opa. Tem que ser com... Deixa eu pôr para baixo aqui, só para a gente criar esse vetor. Não sei se vai ficar muito bom isso, mas a gente já ajeita caso precisar. Mas, ó, basicamente, deixa eu pôr pro lado aqui. Aqui também. E isso aqui para baixo. Aí. Ó, então, vamos supor que a peça vai entrar ali, né? A gente simplesmente tem que criar o efeito aqui também, tá? Então, aqui, a gente vai selecionar. Vai colocar em vetor. Fillet. T-Bone mesmo. No caso, teria que ser igual a essa imagem aqui, tá? Então, ele teria que ficar para dentro, né? O corte aqui. Então, seleciona esse primeiro, depois esse. E assim. Aqui você já tem um encaixe, tá? Se bem que do outro jeito também funciona, tá? Se caso vocês selecionarem e fizerem dessa maneira aqui, também funciona, não tem problema nenhum. Tá? Opa. Seleciona aqui e aqui e pronto. E ó, aqui a hora que ele entrar, tá vendo que não tem problema nenhum. Tá? E aí é claro que a peça vai encaixar aqui na outra, tá? Ó, considerando que essa peça aqui tem uma continuação para a esquerda e para a direita. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, a peça vem, encaixa e aí ela apoia aqui, tá? Então dá para fazer desse jeito aqui também, ok? Bom, basicamente a ferramenta é isso, tá? Dá para usar de forma bem tranquila aí, como vocês puderam ver. Tem outras opções lá. Eu recomendo que vocês simplesmente façam mais testes aí para ver o que fica melhor no trabalho de vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo e que, claro, ajude bastante aí nos seus trabalhos, tá? E para quem tem interesse em aprender mais aí sobre o Articam, o link do meu site está aí na descrição do vídeo e por lá vocês encontram meus cursos com um preço bem bacana aí para vocês conseguirem aprender toda a parte aí de 2D e 3D sobre o Articam. Bom, então é isso. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima.